O livro de Apocalipse é um livro que eu amo nas Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse, porque é um livro que conta, o título do livro de Apocalipse poderia ser esse: a vitória ou o triunfo de Cristo e da sua igreja, ok? Esse é o tema do livro de Apocalipse, ok? É o triunfo, a vitória de Cristo e da sua igreja. Esse livro celebra de forma extraordinária a cruz e a ressurreição, ok? É a cruz e a ressurreição ponto de virada, ok? O mundo tomado pelo pecado, tomado pelas trevas, agora o ponto de virada, a mudança de tudo é a cruz. Quando Jesus vem, o verbo se faz carne, ele entra na nossa história e ele morre naquela cruz e ele ressuscita. Acabou, ele venceu o pecado, ele venceu o mal, ele venceu as trevas, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, o inferno. E assim que o livro começa, com a chave da morte do inferno balançando no cinturão de Cristo Jesus. Ele tem o domínio, o controle, o senhorio sobre tudo e sobre todos. E na primeira mensagem que eu fiz sobre prepare-se para 2025, nós estamos falando sobre viver à luz da eternidade, ok? Colocando aquilo que é eterno em prioridade em relação àquilo que é temporal. Aquilo que é temporal é importantíssimo, mas aquilo que é eterno é infinitamente mais importante. A nossa comunhão com Deus, nosso amor a Deus, nossa vida devocional, leitura da palavra, oração, adoração, presença nos cultos, tudo isso é eterno, ok? Na segunda mensagem, nós vimos como nós devemos viver uma vida de adoração e louvor. Por quê? Porque Ele está sentado no trono. O livro selado com 7 selos, a história de todo ser humano, de toda criatura, a história de todas as nações, a história de todos os anjos, bons e maus, está nesse livro. E Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos, ok? Então, o cristão não precisa ter medo do futuro. O cristão não precisa ter medo do que vai vir. Aquilo que vai vir já está escrito no livro de Apocalipse. Quando o livro foi escrito há 2000 anos atrás, não existia globalização, aquecimento global, não existia esse desmatamento que tem hoje, nada disso. E o livro já descreve todas essas contaminação da água, a destruição da natureza, tudo isso num volume como nós temos hoje, o livro já descreve. Então você pode ficar em paz, mesmo diante de tantas batalhas que a gente vê, a gente pode ficar em paz, porque nós sabemos que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. E todos se prostrarão diante dele, todos. A igreja primeiro, depois todos os anjos, e então toda criatura nos céus, na terra e debaixo da terra, todos se prostrarão diante dele. Então o livro de Apocalipse é esse livro de esperança para a igreja, esse livro que nos coloca num estado de confiança plena, porque o nosso Senhor, o nosso Cristo venceu, e se Ele venceu, nós venceremos com Ele, para a glória dele, amém? Então o livro nos chama a essa vida ao que vencer, ao vencedor, no capítulo 2 e 3, sempre nos chamando a uma vida de triunfo em Cristo, em minhas lutas, dores, dificuldades, perseguições, em todo o sofrimento ou nas bênçãos, ao vencedor. E hoje eu queria meditar com você sobre como nós devemos colocar a missão de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Eu acho lindo esse texto, Apocalipse 14, 6. Eu vou ler 2 versículos com você, mas eles são tão ricos, a gente está longe de poder abraçá-los completamente, ou mergulhar neles tão profundamente assim. Apocalipse 14, versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu,
ele tinha o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora, pois é chegado a hora do seu juízo. Glorifiquem, pois, e deem honra, porque aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse texto maravilhoso, meus irmãos, descreve aqui, primeiro a igreja. A igreja, o texto diz, é aquele mensageiro. A igreja é um anjo aqui, porque somente a igreja prega o Evangelho. Estamos vendo o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos nós vemos que os anjos aparecem, mas eles não pregam o Evangelho. Então a imagem aqui, a figura de linguagem apresentada para a igreja, é que a igreja é um anjo, isso é, a igreja é um mensageiro. A palavra anjo significa exatamente isso, ele é um mensageiro de Deus. E assim a igreja é. A igreja é um mensageiro de Deus nessa terra. Veja, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, a igreja é uma mulher vestida do sol e ela tem a lua debaixo da terra, debaixo dos pés. Ela não está totalmente na terra. E aqui você vê esse anjo voando nos céus. A ideia, meus irmãos, do nosso texto é que a igreja, ela está na terra, ela vive aqui. Nós habitamos aqui, nós compramos, estudamos, vendemos, trabalhamos, nós estamos aqui. Mas o nosso lugar definitivo não é aqui. Nós somos um povo, nós somos uma comunidade do Espírito Santo. A igreja é esse povo maravilhoso de Deus, que está indo em direção a Deus, mas que vive aqui para a glória de Deus. Então, a ideia do texto é que a igreja tem essa identidade maravilhosa. Nós somos mensageiros de Deus aqui. Cada imagem que o livro de Apocalipse vai trazendo para mim e para você, seja de Jesus, seja da igreja, seja do Pai Celestial, seja do próprio mundo, da cultura que está ao nosso redor, ela vai completando, é como um quebra-cabeça que vai nos dando um quadro completo. E aqui nós vemos exatamente essa ideia da igreja como mensageiro. Então essa é a identidade da igreja, e ela tem uma missão. Olha o texto aí no versículo 6, ela tem um evangelho eterno para pregar, e essa é a missão de Deus. O evangelho é exatamente esse plano de Deus, de salvar o ser humano, a boa nova de que Deus não nos deixou nos nossos pecados, mas que Deus, o Emanuel, entrou na nossa história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou seu Filho amado para entrar na nossa história. E esse plano de salvação vem lá do Antigo Testamento. Não é uma coisa nova que surgiu. Deus de repente deu um estalo para a ideia, não, eu vou salvar esse pessoal. Não, é uma construção que Deus vem fazendo desde lá do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus em Gênesis 3,15 prometeu para eles: o teu descendente, falando para a mulher, ele pisará a serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente, aí está a semente do Evangelho. Foi a primeira semente do Evangelho, e dessa semente nasceu o nosso Senhor Jesus. Dessa promessa nasce o nosso Salvador. Esse Evangelho é eterno. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da criação do universo. Isso é o plano de Deus, já estava traçado. Esse Evangelho é eterno. Ele é eterno porque ele durará por toda a eternidade. O sangue de Jesus derramado na cruz, que perdoa os teus pecados, é eterno. A obra que ele fez não é temporal, não é para esta vida, não é para o momento. Jesus, ele não veio para simplesmente trazer um alívio na nossa vida, ou na vida das pessoas. Não, ele quer te tirar dos problemas,
para a salvação. E esse é o Evangelho a ser pregado. Jesus, o Cordeiro de Deus, está coberto com o sangue da cruz, eternamente, para que nunca nos esqueçamos como chegamos na glória e como permanecemos na presença de Deus. Meus irmãos, que Evangelho maravilhoso é esse? Essa é a missão de Deus. É Deus que vem construindo esta missão. E Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó, e Deus chamou as tribos de Israel. Deus escolheu a nação de Israel e trabalhou com toda a infidelidade deles por mais de 2000 anos. Então Jesus nasce, e nasce junto a essa igreja no Novo Testamento, e você está aqui hoje, 2000 anos depois, e o Evangelho chegou até você, e Deus usou o pastor Davi Sanders, que veio dos Estados Unidos, que usou um avivamento e outro avivamento nos Estados Unidos, para que salvasse a vida dele e ele viesse para cá, quando nem Brasília ainda era construída. Teve que ir para Goiânia, porque não tinha ainda Brasília aqui. Meus irmãos, veja como Deus, Ele vai montando esse quebra-cabeça maravilhoso. Veja como Deus vai dispondo as peças para nos salvar, para resgatar a nossa vida. Esse Evangelho eterno, que ninguém pode destruir, é arquitetado pelo próprio Deus, e nós temos a missão de pregar esse Evangelho. Veja, irmão, a salvação é eterna. A vida que Deus nos dá é uma vida eterna. É uma vida eterna. E essa vida eterna vem desse Evangelho eterno. E você e eu, na nossa geração, temos o privilégio de, como anjos passando por essa terra, anunciar, pregar este Evangelho eterno. Entenda, o destino eterno de cada pessoa nesse mundo está no Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho, quando você vive o Evangelho, o destino eterno das pessoas está sendo traçado. Não tem nada que se compare ao Evangelho. Não tem emprego, profissão, estudo, diploma, tudo que você tiver, conquistas, nada se compara ao Evangelho, porque tudo está sujeito à temporalidade, ao tempo, ao passar da vida. Mas o Evangelho é eterno. A obra que você está fazendo, a obra que Deus está fazendo, e está fazendo através da sua vida, é uma obra eterna. Quando você prega o Evangelho, você está lidando com a eternidade das pessoas. Nada mais sério, nenhum privilégio maior, nenhuma responsabilidade tão grande nessa vida não. Nessa vida não. Você não consegue me apontar absolutamente nada nesse universo que tem uma responsabilidade tão grande, um privilégio tão alto, mas também a nossa alegria de pregar essa mensagem maravilhosa, a mensagem do Evangelho, o Cordeiro de Deus morto naquela cruz, meus irmãos, ressuscitado e que venceu e está dando libertação, perdão de pecados, vida a todo o que nele crê. Aquele que vem a mim, nunca, jamais o lançarei fora. Não, quando a expressão aquele inclui qualquer um, em qualquer estado, em qualquer condição, aquele, para Deus não interessa como você vem, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. Essa é a obra que nós fomos chamados a realizar, pregar um Evangelho eterno, mas também ele mostra esse alcance do Evangelho, pregar esse Evangelho eterno, ao versículo 6, aos habitantes da terra. E aí então ele vai dizer quem são os habitantes da terra: a toda nação, tribo, língua e povo. Isso é, todo ser humano está perdido. A ideia, a ilusão de que não, aquelas pessoas que estão lá no interior da floresta,
Evangelho. E você e eu devemos pregar o Evangelho. Você e eu devemos viver o Evangelho. Por isso que nós enviamos missionários, por isso que nós levantamos pessoas para que possam ultrapassar barreiras culturais, para que possam ultrapassar fronteiras de nações, ir até os locais e lá pregar o Evangelho. Pessoas que estão cativas no pecado, pessoas que estão cativas na feitiçaria, no engano, na mentira. Meus irmãos, lembro da irmã, ela foi até aluna minha aqui na faculdade, e ela estava, não lembro se era em Moçambique ou Guiné-Bissau, onde ela estava, e ela estava numa tribo lá, compartilhando o Evangelho, e ela soube que numa tribo vizinha, o pessoal ia enterrar vivo uma criança no cupizeiro, porque eram gêmeas, e não e escolheram uma, dizendo que a ideia era essa, né, que um demônio imitou o outro, a criança, então ia atormentar a família, então eles matavam uma criança. Aqui no Brasil acontece isso direto aqui no Brasil. E ela foi até outra aqui e tirou a menina dela do cupizeiro. Eu conheço pessoalmente essa menina, já é uma moça, já deve ter na casa de uns 20 e poucos anos. Ela foi tirada do cupizeiro. Irmãos, essas pessoas não estão salvas, elas estão vivendo sob as garras do pecado e do diabo. Então, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Não há salvação em nenhum outro. Ninguém pode ser livre do pecado pelo sofrimento, penitências, não existe purgatório, não há como você ser salvo pelas boas obras, pela religiosidade. Não vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia e estou salvo. Não, a salvação está em Cristo Jesus. Nada do que você faça pode perdoar os seus pecados, apenas Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Porque se nós podemos nos salvar, para que Jesus veio morrer? Se nós podemos melhorar a nossa vida, então para que Jesus veio morrer na cruz? O Evangelho não é o melhoramento de mim, não é a melhor versão de nós. O Evangelho é nos transformar a imagem do Filho de Deus, para que nós possamos voltar ao Éden. Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, restaurar em nós a imagem do próprio Deus. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, esse Evangelho precisa ter alcance a todas as nações. Agora olhem o teor do Evangelho. O que é o Evangelho? Versículo 7. Nós vimos no versículo 6 a identidade da igreja, a missão da igreja e o alcance desse Evangelho. E agora, qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a essência, a natureza do Evangelho? O que é o Evangelho? A mensagem do Evangelho está no versículo 7. Esse anjo, essa igreja maravilhosa, dizia em alta voz, e aqui você precisa entender, e a gente viu isso na semana passada. Alta voz quer dizer paixão, quer dizer fervor. Alta voz significa coragem, ok? Significa estar com o seu coração completo e pleno naquilo. Você não murmura o Evangelho, você o prega em alta voz. Sua vida, seu caráter, seu testemunho deve gritar para as pessoas, ok? Não é que literalmente você tem que sair gritando por aí para pregar o Evangelho, não, mas é a sua vida e a coragem que você tem de proclamar o Evangelho, ok? Sem timidez, pregando a verdade de Deus, o amor de Deus. De um lado, o grande amor de Deus, e do outro lado, a justiça, que vai condenar todo aquele que não crê. Então há uma verdade absoluta no Evangelho, e a gente não omite nenhuma e nem a outra. Nós vamos dizer toda a verdade do Evangelho em amor. O amor não vai esconder a verdade, porque o verdadeiro amor não esconde a verdade. Mas nós vamos dizer toda a verdade em amor, na esperança que as pessoas possam encontrar a Cristo Jesus. Então esse anjo disse em alta voz: temei a Deus. É a primeira coisa do Evangelho. Temei a Deus, obedeçam a Deus, honrem a Deus. Está vendo a bagunça que está no mundo?
Você está vendo todo o caos que está no mundo? Isso é, o ser humano criou um caminho para si. Deus disse para Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Aqui está a árvore da vida. Não, nós queremos criar o nosso caminho. Nós queremos viver à nossa maneira. Nós queremos ser autônomos. Isso é, nós não queremos a lei de Deus, a vontade de Deus. Isso significa autonomia, ok? A ideia de que eu não preciso de Deus, eu não preciso da lei de Deus, da vontade de Deus. Eu vou criar a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você pode criar suas mentiras, mas só existe um caminho. O mundo pode criar nesse pluralismo que nós vivemos. Cada um tem a sua verdade, mas existe uma única e absoluta verdade, e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, temei a Deus. Se você quer organizar a sua vida, se você quer arrumar a sua vida, tema a Deus, obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Não tente arrumar uma área da sua vida criando um abismo, tomando um outro caminho. Não, a sua pergunta deve ser: o que a Bíblia diz? E eu vou obedecer as Escrituras Sagradas. Pronto, não é nada difícil. Mas você quer resolver o problema criando caminhos no lugar de obedecer a palavra de Deus. Vai ter problema, e não adianta depois pôr culpa no diabo. Ah, foi o diabo. Não, foi você. Você criou atalhos, criou caminhos, fez escolhas fora da vontade de Deus. Temam a Deus. O Evangelho é obediência. O livro de Apocalipse começa dizendo: felizes os que leem, ouvem e guardam as palavras escritas no livro. Nesse livro, guardar aqui é obedecer, porque o tempo está próximo. Quanto mais se aproxima a vida de Jesus, mais obedientes devemos ser. Mais obedientes devemos ser. Meus irmãos, temam a Deus. Quando você olha o parágrafo anterior, no início do capítulo 14, você vai ver os 144 mil. É um número que engloba todos os cristãos verdadeiros, desde Abel, que foi o primeiro justo que morreu, até o último cristão que vai nascer verdadeiro. Todos os salvos. Esse número significa exatamente essa ideia, de todos os salvos. É uma ideia, não é um número preciso, 144 mil, não. É uma ideia. O livro de Apocalipse ele trabalha com figuras de linguagem, com imagens. E esse número significa exatamente isso. Todos os cristãos verdadeiros em todos os milênios e séculos, eles estão vivendo em santidade. Eles estão vivendo. Se você olhar o texto, você vai ver o oposto do que é dito no versículo 8. Caiu, olha aí para mim, caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todas as nações do furor da sua imoralidade. Ao mesmo tempo que você vê uma igreja cada vez mais santa, você vai ver uma cultura cada vez mais infiel a Deus, vivendo na imoralidade, especialmente sexual. É o que nós vemos no livro. Meus irmãos, obedeçam a Deus. Esse é um grande ponto do Evangelho. Temer a Deus, obedecer a Deus, é o início do Evangelho. Ninguém, meus irmãos, é um cristão verdadeiro sem obediência. Ninguém é um cristão verdadeiro de nome, de nominalismo. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Não, é a vida. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e não pode a
árvore má produzir frutos maus. Então, frutos bons. Então, é pelos frutos, disse Jesus, que nós conhecemos aquela árvore. Temei a Deus e dai-lhe glória. Ok? Dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Então, a segunda ideia é glorificar o Senhor. Viver uma vida para a glória de Deus. Ele coloca a glória de Deus ao lado do juízo. Se existe uma coisa que todo ser humano tem medo, é da morte do inferno. Todo ser humano tem medo desse negócio, da morte do inferno. O juízo de Deus, ele virá. Chegou a hora do seu juízo. Como é que você não passa pelo juízo? Olha o texto. Você acabou de ler. Como é que você não passa pelo juízo? Vamos lá, lê o versículo de novo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Como é que você não entra em juízo? Glorificando a Deus, vivendo para a glória de Deus, que é exatamente a expressão da obediência. Obedecer a Deus é viver para a glória dele, é fazer a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso está ligado diretamente com o quê? Com a pregação do Evangelho. As pessoas vão ver esse Evangelho sendo vivido em nós. Temei a Deus, obedeçam a Deus. Vivam uma vida para a glória de Deus. Quem está planejando o ano de 2025 aí, ou a sua vida para a glória de Deus? Quem você conhece? Que está planejando a sua própria vida para a glória de Deus? No mundo, na sua família, quem você conhece? Você vai contar na mão as pessoas que você conhece, que estão planejando cada área da sua vida, o que mais vai glorificar a Deus. Como eu preciso obedecer a Deus nessa área da minha vida. Em cada área, qual a vontade de Deus para essa área da minha vida? Eu pego os textos bíblicos e coloco lá. Eu preciso viver isso. Na outra área da minha vida, eu pego os textos bíblicos e coloco lá. Quem você conhece que está planejando a vida? Eu espero que vocês estejam. Porque isso é dar glória a Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado o dia do seu juízo. Todos aqueles que não estão vivendo para a glória de Deus e não estão obedecendo a Deus, em obediência, alinhavados em consonância com a vontade de Deus, passarão pelo juízo. Essa é a verdade da Bíblia. Aquele que crê não será condenado, disse Jesus. Mas o que não crê já está condenado. Não vai ser, já está condenado. Quem disse isso foi eu, Jesus disse isso. Evangelho de João. Não vou dizer o capítulo, você perde a oportunidade do livro, quase tudo. Mas, meus irmãos, essa é a realidade, a verdade da Bíblia. Está te chamando a isso. Viver para a glória de Deus, porque esse Evangelho é eterno. Essa salvação é eterna, mas a condenação também é eterna. A condenação também é eterna. A Bíblia diz que lá o verbo, Jesus disse, que lá o verbo não morre, em fogo não se apaga. Meus irmãos, a seriedade do Evangelho não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. A gente não pode aproximar-se das pessoas. E sabe, amor, eu quero dizer para você que amor. Amanhã eu ver alguém com câncer e dizer para essa pessoa: olha, você tem câncer, você precisa tomar essa medicação aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Isso é amor. Amor não é dizer para essa pessoa: não, você não tem nada não, e a pessoa está com câncer. E a pessoa tem a chance de ser curada, e você vai dizer para ela: não, você não tem nada não. Ó, se você sentir uma dorzinha, toma uma dipirona aqui que vai resolver. Isso é amor? Amor é dizer para as pessoas o que de fato elas têm, e dizer: mas há uma solução em Cristo Jesus. A esperança, a vida em Deus. Isso é amor, irmão. Isso é amor. E é isso que nós precisamos pegar e viver para a glória de Deus. E o adorem. Olha o texto sagrado. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É assim que termina o nosso texto. Adoração. E assim será eternamente. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o resultado do Evangelho. Esse é o resultado da pregação do Evangelho. Alguns vão adorar a Deus como a igreja, o povo que no capítulo 5 está mais próximo do trono de Deus. São os primeiros a adorar o Senhor.
os 24 anciãos. São os primeiros a se prostrarem e adorarem ao Senhor. Mas haverão aqueles que adorarão à força do medo, porque verão a glória de Jesus, aquele a quem desprezaram por toda uma vida. E Ele está sentado no trono. Quando seus olhos forem abertos, quando Ele romper essas nuvens e vier na sua majestade e glória, como esse livro nos mostra, com várias, por pelo menos 5, 6 vezes nos mostra esse livro, várias facetas da segunda vinda de Jesus. Quando os olhos dessas pessoas serem abertos, eles vão se prostrar. E o texto sagrado vai dizer que eles vão dizer para os montes: caiam sobre nós, as montanhas, caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da sua ira e ninguém se põe em pé. Não, aqui possamos ter, não tem bilionários, autoridades, presidentes, nada e nem ninguém. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não importa se é uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, um idoso, nada disso importa. Todo joelho se dobrará. Meus irmãos, que isso enche os nossos corações, primeiro, de alegria por estarmos no caminho da verdade, por termos a verdade das Escrituras, mas também enche o nosso coração de certeza que devemos pregar esse Evangelho aos nossos familiares, amigos, parentes, pessoas com quem trabalhamos, estudamos, mas também que devemos ter em nosso coração esse temor maravilhoso de obedecer ao nosso Deus, vivendo para a glória dele e adorando o seu santo nome. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.